Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Um feliz início de semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre o Apocalipse. Antes de começar, gostaria de pedir que quem não se inscreveu ainda, se inscreva no meu canal no YouTube e ative o sininho. Quem já se inscreveu, peço que quando assistir aos meus vídeos, curta e compartilhe. Mesmo que vocês não gostem dos vídeos, tá certo? Se vocês, como é que fala? Assistir só um pouquinho, curta e compartilhe. Se vocês não quiserem assistir, clique lá para o vídeo começar a rodar, aí pode dar pausa, curta e compartilhe. É importante que vocês visualizem, tá? E é isso. Vamos conversar. Queridos irmãos, antes de mais nada, desculpe a minha falta de ânimo um pouco, né? Mas estou passando por um momento difícil, estou de luto, né? Minha cachorrinha se foi hoje, então desculpa se eu não estiver sendo tão claro hoje. Mas eu não poderia deixar de gravá-lo no áudio para ajudar as pessoas, mesmo nesse momento difícil, tá bom? Queridos irmãos, o livro de Apocalipse é um livro que traz assuntos importantíssimos para o nosso tempo e o tempo do fim. É um livro que traz revelações, pois Apocalipse quer dizer revelações, tá? E são revelações de esperança. Por quê? Apocalipse. A quem que o Apocalipse está revelando? Jesus Cristo. Então, quando está no início, primeiro fala-se de Jesus como na guerra, né, no início dos tempos. Depois é falado das mensagens angélicas, que 4 anjos estão esperando para jogar a ira de Deus sobre a terra. Apocalipse é livro de tragédia, como muita gente pensa? Não. É muita gente levado pelos filmes, né, de Hollywood. Apocalipse é Armagedon, é o fim do mundo, Apocalipse é o fim do mundo. Tem gente tentando medo do Apocalipse que põe um clipe para não chegar no livro do Apocalipse, para não abrir esse livro, de medo que tem. Isso é uma besteira muito grande, porque o Apocalipse não é livro de desgraça. Claro que tem muitas coisas sobre o fim, mas para aqueles que são servos de Deus, que servem a Deus, que são devotos a Deus, esses não tem nada que temer o Apocalipse. Quem tem que temer são os ímpios, tá? Mas o Apocalipse são revelações de esperança, traz esperança, né? É lá, por exemplo, que está apresentada a igreja verdadeira, que é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem testemunho de Jesus Cristo, como também tem a igreja falsa e as suas filhas. O Apocalipse é muito claro. Para quem estuda, uma verdade aparece. E quando você vai estudando, você vai batendo com a realidade, você vai vendo que faz sentido. Como, por exemplo, o anjo que gritou: caiu, caiu a grande Babilônia, a grande confusão que eu já conversei com vocês. A confusão de religiões que nós estamos vivendo. É igreja para tudo quanto é canto. Vários nomes diferentes. Cada uma falando uma coisa. As pessoas não sabem para onde correr. Tem gente que corre para o lugar que se sente mais, que é mais lógico para ela, né? Que é de acordo com a vontade dela. Outros vão no lugar que se sente melhor. Mas às vezes nem o que se sente melhor e nem o que está de acordo com as vontades da pessoa é o certo. Porque o que deve se perguntar é, quando você vai na igreja, vocês vão procurar quem? Ao pastor? Ao líder da igreja? Seja qual for o título dele? Ao padre? Ou você vai procurar Deus? Nós temos que procurar a Deus, né? Porque é Deus quem é quem devemos servir.
Então nós temos que procurar saber a vontade dele, tá certo? E é essa vontade que nós temos que seguir independentemente se é a nossa ou não. A vontade de Deus é quem deve valer. Como disse Paulo, eu não vivo mais, Cristo quem vive em mim. Né? Exatamente isso. Nós temos que entender que a vontade de Deus é soberana em nossas vidas. É e sempre será. Tá certo? Então nós temos que sempre ser e servir a vontade de Deus, ser como Deus. Jesus Cristo nos deixou exemplo. Por isso ele se batizou, por isso ele foi tentado, se fez carne, por isso ele fez a cerimônia de lavar pés, lavou o pé dos apóstolos, porque ele deu exemplo de como nós devemos seguir. Só que as pessoas simplesmente querem seguir o que dá a telha, né? Então, a meu chamado hoje, nessa meditação que curta, mas é um chamado. Estude o Apocalipse. Estude também o livro de Daniel, porque o livro de Daniel é como se fosse um Apocalipse do Velho Testamento. Tem coisas do livro de Daniel que ainda não se cumpriram, que ainda vão se cumprir. Tem coisas que já foi cumprida. Por exemplo, no sonho de Nabucodonosor citado no livro de Daniel. A pedra vinha, batia nos pés da estátua e derrubava essa estátua. Esta parte da profecia ainda não se cumpriu. A parte de ouro já se cumpriu, era o reino de Nabucodonosor. A parte de prata já se cumpriu, era o reino dos Medo-Persa. A parte de bronze já se cumpriu, era o reino de Alexandre o Grande dos gregos. Né? A parte de ferro também já se cumpriu, era o reino de Roma. E os pés da estátua, parte de barro, parte de ferro, também já se cumpriu. É a nossa, está se cumprindo agora, é a nossa realidade. Pois Roma foi dividida em vários reinos, né? Aqui é a Europa. Então, só que Roma ainda consegue mandar no mundo. Mesmo. Mas a Itália não manda mais em lugar nenhum. Ela que é Roma agora. Ela manda nela mesmo. É aí que vocês se enganam, tá? Porque na realidade, esse poder citado em Daniel é o poder de, do papado, né? Primeiro teve a Roma colonial, que perdeu seu poder. Só que a Roma papal continua exercendo poder sobre o mundo, já que a maior parte do mundo é devota do catolicismo e seguem os ensinamentos dessa igreja, entendeu? Então, o, o farro, que está na história do barro, ele representa a Roma papal, tá? E o ferro sozinho representava a Roma imperial. Então esse poder ainda existe aqui no nosso país, no nosso mundo. Então nós estamos na última parte, ou seja, em breve aquela bola virá, né, e destruirá a estátua, né, para a profecia ser completa. Ela bate aonde? Nos pés. Então é no nosso tempo que ela vai bater nos pés da estátua. Essa bola de Jesus Cristo, quando ele retornar, várias profecias serão serão cumpridas, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que Deus nos deu direções. Essas escrituras, elas não são meras escrituras, elas são receitas, guias, manuais de como nós devemos viver, né? E do que está acontecendo, o que devemos fazer, o que devemos seguir. E essas profecias também têm clara evidência, ou seja, a revelação do futuro. Então, a Bíblia nos revela tanto sobre o futuro,
Tem muita gente que fica aí fazendo esse negócio com a evidência, perguntando para cigano, para ler a mão, através da borra de café, através de contato com mortos, através de um monte de coisa, quando as revelações do futuro já estão na Bíblia. Né? Tanta gente tentando explicar a morte, a explicação da morte está na Bíblia. Né? Quando você vê lá que Jesus fala que quem está morto mesmo e que acredita em Deus, mesmo assim viverá, e ele fala que a morte é só um sono, né? E ele, quando vai ressuscitar Lázaro, ele fala, vamos lá que eu preciso acordar Lázaro porque ele dorme. Aí, aí os apóstolos não entendem o que ele fala. Mas aí ele mesmo explica, Lázaro está morto e ele estava ressuscitado. Então ele ensina o que é a morte. É um sono profundo. É como se você estivesse dormindo. Você, quando está dormindo, você sabe de alguma coisa que está acontecendo à sua volta? Não. Ou no mundo? Não, não sabe nada. Você acorda desorientado, sem saber nem que horas são, mas é exatamente isso é o que acontece no mundo dos mortos. Você está dormindo e só vai acordar quando Cristo voltar. Entendeu? Só vai acordar quando ele voltar. Entendeu? Então, essa é a verdade. Né? Tem gente que fala, a pessoa mata no céu, virou uma estrela, virou não sei o quê, partiu, tá lá com Jesus. Aí ele fala de Jesus. Não, essa pessoa tá no pó de terra. É ali que ela vai ficar até Jesus Cristo retornar. Entendeu? E assim deve ser, queridos irmãos. Então, é ensinar a morte aí. É ensinar muito sobre o futuro. Quando a gente fala, o sol vai destruir a terra. Não, a Bíblia não traz isso. A terra vai deixar de existir. A Bíblia não ensina isso. Vai vir o fim do mundo. Não, a Bíblia, realmente esse mundo vai se encerrar. Mas não será com nenhuma catástrofe, nem um terremoto, com o sol destruindo tudo. Não. Com o sol se apagando, nada disso. A Bíblia fala que quando chegar nos tempos do fim, quando a segunda besta surgir, virá é, uma perseguição contra os escolhidos de Deus, contra os que têm a marca de Deus, o selo, né, que a gente já estudou, que é o sábado. E esse selo vai nos diferenciar e vai fazer com que a gente seja perseguido pelos que não que tem o selo da besta, a marca da besta. E aí depois vai vir o anjo e vai jogar sobre a terra 7 pragas. Né? A primeira praga vai secar o rio Eufrates, se não me engano. Depois, a segunda praga vai secar os mares. A terceira praga vai ser úlceras pelo corpo. A quarta praga, o sol vai queimar. O sol vai se tornar muito mais forte e vai queimar a pele terrivelmente, uma queimadura bárbara. A quinta praga vai secar os mares, se não me engano. São 7 pragas, eu não vou lembrar todas agora. Mas a Bíblia nos ensina claramente o que vai acontecer. Depois da sétima praga, Jesus então vai retornar e aqueles que não morreram nas pragas serão mortos naquele momento. Os perdidos, né? Pois não aguentarão a volta de Cristo. E aqueles que vivos, que estão com a marca de Deus, esses aguentarão a volta de Cristo e serão transformados assim que os mortos forem ressuscitados, transformados. Né? Então a Bíblia é muito clara. Ela ensina exatamente o que é o fim. Nós não precisamos de, de nenhuma adivinha, nada desse tipo de feitiçaria para saber do futuro. A Bíblia já é claríssima quanto a isso.
né? A Bíblia ensina que nós ficaremos no céu e que depois retornaremos para que os perdidos possam sofrer as consequências, a terra será purificada e aqui nós viveremos. É muito claro o que vai acontecer ali, acontecimentos, né? Fala sobre terremotos, o que acontecer. Quando você vê aonde é o trono da besta, você vê que claramente o Apocalipse aponta para o Vaticano, né, e para o papado, né? Quando você vê as descrições, então é muito claro, gente. É preciso ser estudada a Bíblia e entender, pois ali está a vontade de Deus. Ali está tudo que a gente precisa saber. E como a própria Bíblia diz, ao que não foi revelado ali, pertence a Deus. Ou seja, se existem vidas fora da terra, isso pertence a Deus. Se Ele não nos revelou, pertence a Deus. Se existiram dinossauros, se eles morreram, como morreram, pertence a Deus. Entendeu? Tudo pertence a Deus. Tá certo? Então, é assim, queridos irmãos. Tudo pertence a Deus. O que não está revelado somente interessa a Deus. Então não vem procurar. A Bíblia fala que existem fantasmas? Não. Pelo contrário, a Bíblia fala que a gente morre para o pó da terra. É como disse lá Adão, do pó vier, ao pó retornarás. Quando fala que quem está morto de nada sabe, por que Deus proíbe o contato com os mortos? Porque quem está entrando em contato conosco não é os mortos, mas sim o demônio. Os mortos não podem ter contato com a gente. É a mesma coisa eu agora que perdi minha cachorra querer entrar em contato com ela morta. Aí eu fui no centro espírita, na mesa, falo lá e de repente aparece o demônio transfigurado na minha cachorra. E aí, sabe? E aí, do mesmo jeito, a meiguice que ela era, a bondade que ela era, uma cachorra que não, nunca vai ter outra igual. Ela era meiga, ela era educada. Aí deixava fazer o que bem entendia com ela. Né? Quando ela foi fazer exame lá esses dias atrás, né? Tiraram de barriga pra cima, cortaram o pelo, ela não tava nem aí. Foi feito o exame, né? E ela é muito meiga. Ela saiu da cama se arrastando, porque ela não estava mais conseguindo ficar de pé, porque estava sem força. Para vomitar fora da cama, para não sujar a cama. Olha como ela era. E vocês precisam ver a pose que ela morreu. Uma pose linda, linda, linda. Parecia que ela estava só dormindo. Né? Ela foi boa até o fim. Então, vou lá e vou querer que ela apareça para mim, para rever ela tal. Não. Porque eu sei que não é ela que vai aparecer para mim. E sim um demônio segurado nela. Eu sei que ela não pode mais voltar. A não ser quando Jesus Cristo retornar. Aí ele pode trazê-la de volta. Agora, hoje em dia não dá. Então não adianta, eu não vou fazer igual Saul, que chamou um demônio, se passando por Samuel para falar com ele. Né? Nós vamos o destino dele por conta disso. Tá certo? Então nós temos que entender que Deus não aprova. Por quê? Porque as pessoas estão querendo saber mais do que deveriam. Para de querer atrás de extraterrestre. Entendeu? Então, por exemplo, o que garante para nós que se existem extraterrestres, que eles não são exatamente igual a nós? Né? E garante, como acontece em alguns momentos aí, né, alguns seriados, como o Chapolin, por exemplo, que apareceu extraterrestre, eles eram semelhantes a nós. Né? Quando nós éramos mutantes, tinha alienígenas que eram semelhantes a nós. Né, os pleiadianos. Mas nós temos que entender que
E não é porque se existir que eles são verdes, como aparece no cinema, um monte de coisa. E temos que entender o seguinte: eles não vão invadir a Terra, destruir a Terra, pois a Bíblia não prega isso. E se ela não prega isso, isso nunca vai acontecer. E segundo, Satanás e seus demônios só têm poder aqui na Terra. Vocês caíram foi aqui. Portanto, eles não têm poder em outros planetas. Ele não vai para lá. Portanto, esses povos são pessoas de bem. E se eles existem, eles estão esperando a volta de Cristo, assim como nós. Pois eles também são povos de Deus. Lembre-se disso. Deus criou todo o universo. Então, se existem extraterrestres, foi Deus que também nos criou. Então, eles podem não ser tão diferentes de nós, se existirem. E querem minha opinião? Eu acho que eles existem sim, até porque não, como é que fala, não, você acha que Deus criaria um universo desse tamanho e para colocar só nós seres humanos, um universo tão grande, hein, que tem milhões e bilhões de anos aí de tamanho, não sei quantos anos-luz, enorme, uma galáxia gigantesca para colocar só nós aqui na Terra? Sejam sinceros. Claro que não, né? Então eles existem sim, mas eles não vão entrar em contato conosco na Terra. Eles vão ficar lá esperando a volta de Cristo. Esses postos descovadores que surgem são obras do inimigo para nos enganar. Né? O próprio Satanás faz esses aparecimentos enganar as pessoas. Né? Tem gente que fala que são extraterrestres, tem gente que fala que podem ter pessoas que vêm do futuro. Só que isso também não é correto, porque a Bíblia não fala de pessoas vindo do futuro. E isso, de olha por terra, é uma teoria de que quem já morreu não tem mais volta. Se em algum momento a pessoa pudesse voltar para o futuro, pudesse voltar ao passado, ela poderia impedir mortes, poderia transformar uma pessoa que já morreu, que voltou no tempo, para transformar ela para morrer diferente, e assim, e tá salva. Pessoas, entendeu? Então, cairia por terra a teoria bíblica. Entendeu? Então, eu não acredito que em nenhum momento alguém vai conseguir voltar no tempo. Tá certo? Até porque o fim se aproxima, não vai dar tempo de ter essa revolução. Então, também não acredito que sejam pessoas que voltaram do futuro. Para mim, são feitas de Satanás para enganar as pessoas. Tá certo? Então é isso, queridos irmãos. A Bíblia é muito clara, nos revela muita coisa em Apocalipse, em Daniel e em outros lugares também. Tá? Por isso precisamos estudar ela profundamente, principalmente o livro de Apocalipse e Daniel. Não tenham medo do Apocalipse, pois ele não é tragédia, ele é revelações de esperança. Tá bom? Muito obrigado a todos, que todos tenham uma excelente semana. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, tá bom? Que assim seja, amém. Falou, queridos irmãos.